Benção estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor, e é uma alegria juntos podermos meditar nos 10 mandamentos. Você está acompanhando, você sabe que nós já estamos em qual mandamento? Segundo mandamento, né? Lá em Deuteronômio capítulo 5. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 5. E na verdade, como a gente sempre tem falado, os 10 mandamentos, eles não estão ali somente em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Eles estão fundamentando todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Então, por isso que é interessante conhecer a lei do Senhor, que vai se expandindo, né? Durante toda a Bíblia, em todos os textos, quase todos, muitos textos da Escritura, nós temos os fundamentos dos 10 mandamentos. Apenas 2 grandes mandamentos. Mas como estamos estudando Deuteronômio, já estudamos no passado do capítulo 1 ao 4 e agora o capítulo 5. Lembrando, essa geração que está recebendo o livro de Deuteronômio, lá na época em que Moisés falou novamente os 10 mandamentos, isso aqui é a segunda vez que Moisés fala dos 10 mandamentos e registra num livro. Foi registrado em Êxodo 20 e agora novamente em Deuteronômio 5. Isso indica o quê? A importância desses princípios para o povo de Deus. Indica também que a primeira geração que saiu do Êxodo morreu no deserto, porque não obedeceu a estes mandamentos. Obviamente, não teve fé suficiente para entrar na terra de Canaã, que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó, e mesmo séculos depois, a nação de Israel escolheu viver na incredulidade. Todos morreram no deserto durante aqueles 40 anos. Quem está ouvindo essa proclamação é a segunda geração, os que eram crianças e cresceram, de 20 anos para baixo e foram crescendo. Lembre-se disso. Nesse período aqui, já tinham passado os 40 anos no deserto, eles já estavam em Cades Barnea, melhor dizendo, nas colinas de Moabe, planícies de Moabe, e ali nas planícies de Moabe eles estavam prontos para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Então foi ali que Moisés preparou o livro de Deuteronômio com nova revelação, mas também falou da revelação antiga, que eram os 10 mandamentos. Para nós da modernidade, você pode pensar assim, para que ele repetiu? Não já falou num livro? Por que repetiu no outro livro? Mas exatamente para enfatizar. Irmãos, às vezes nós achamos que somos muito inteligentes, porque ouvimos uma coisa a primeira vez. Pois, olhe e se surpreenda, você tem que ouvir várias vezes para você aprender a praticar aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. Então é necessário realmente bater na mente, para eu entender que isso é urgente e necessário na minha vida. E é por isso que tem estudo bíblico, semanalmente na igreja, tem culto de oração, e eu acho até pouco, honestamente falando, né? Mas eu sou suspeito, porque sou pastor, então acho até pouco. Acho que deveríamos ter mais. A questão é, quem viria, né? Então, vamos pelo menos nos concentrar no pouco que temos, e vamos vir para aprender a palavra do Senhor. Mas penso eu, bota aí como desafio na sua vida, eu deveria estudar mais da Escritura. Segundo mandamento, não farás imagens de Deus. Essa é a essência do segundo mandamento. Olha Deuteronômio 5, verso 8, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento está muito ligado ao primeiro mandamento. Primeiro mandamento, verso 7. Não terás outros deuses diante de ti. Para eu não ter outro Deus, eu não devo fazer imagem de escultura. E talvez você diga, pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem de escultura lá na minha casa, eu
temo ao Senhor, sei que Deus é espírito, então esta mensagem talvez não seja para mim. Nós estamos estudando no Antigo Testamento o reflexo desse segundo mandamento. Em breve vamos para o Novo Testamento. Mas nós crentes, mesmo crentes, podemos chegar a ser idólatras. E a gente não deve ficar tranquilo, temos que ficar sempre atentos. Esse foi um pecado que derrubou Israel. E muitos de Israel acabaram acolhendo a idolatria. E nós vamos ver aqui algumas histórias sobre isso. Nós já começamos a estudar sobre o segundo mandamento, já vimos alguns momentos em que ele aparece no Antigo Testamento, mas eu vou lembrar de Raquel, lá em Gênesis 31, 19, que diz assim: e havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então ela furtou, 2 pecados, roubo e ainda roubou um ídolo, né? Quer dizer, por que ela furtou o ídolo? Porque ela achava que aquilo ia trazer sorte. Ela achava que aquilo ia trazer bênção. E às vezes nós temos essa mania, esse misticismo, ou esta superstição de que algumas coisas vão nos trazer sorte e bênção. Hoje eu vou para o culto porque eu quero ser abençoado por Deus. Minha semana fica abençoada quando eu vou para o culto. Não é por isso que você deve ir para o culto, mas eu sei que tem crente que faz isso, né? Você vai ao culto para glorificar a Deus, não para por meio de uma superstição ou algo nesse sentido. Raquel, então, aqui ela estava apegada ainda a um pensamento idólatra, né? Mical, 1 Samuel 19, 13. E esse é o nome de irmãs da igreja, né? Mas não estou falando dessas irmãs, é do personagem bíblico, certo? Aí porque eu falo Mical, aí a Mical está aí, ela já vai, né? Mas olha 1 Samuel 19, 13. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Cadê o ídolo aqui? Na verdade, Saul estava querendo matar Davi, Davi fugiu pela janela e então ela pegou um ídolo. Havia um ídolo de idolatria, do tamanho natural de uma pessoa. Não era uma estátua, não tinha essas estátuas. Era um ídolo. E ela colocou na cama, cobriu para fingir que era Davi. Então, tudo indica que havia idolatria na casa de Saul também. Percebe? Lá em Juízes 17, verso 3. Olha Juízes 17, 3. Eu estou mostrando aqui relatos de idolatria dentro do contexto de Israel. Juízes 17, 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro à minha mão, da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Quer dizer, eu estou dedicando esse dinheiro ao Senhor. Aí eu dou ao meu filho para fazer. Olha que perturbação a mente de Mica e da mãe de Mica. E aqui ele construiu um ídolo para poder adorar ao Senhor. E Deus disse: não façam a imagem de Deus. Deus é espírito, né? Deus não tem figura, Deus é invisível. É certo que Deus se manifestou na Escritura em algumas formas, mas isso para a nossa compreensão. Deus não quer que nós façamos imagem dele. É muito claro o segundo mandamento. E Mica fez isso e adorou esse ídolo. Posteriormente, a tribo de Dan rouba o ídolo de Mica. E Mica, ele foi como os pastores modernos de hoje, né? Ele contratou um levita para ser o sacerdote dele, porque o levita tinha status naquela época. Então ele tinha um ídolo e tinha um sacerdote levita. O culto dele ia bombar. Era o que ele pensava naquela época. Período dos juízes, né? Foi o que aconteceu. A tribo de Dan percebeu isso e roubou o ídolo e levou o levita. E se tornaram idólatras. Olha lá Juízes 18, verso 30. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Até o cativeiro babilônico. A tribo de Dan adorou essa imagem de escultura que Mica criou ali. Que absurdo! A idolatria é assim. As pessoas idolatram imagens, e por isso que nós devemos ter muito cuidado
ao fazer imagem. Não faz imagem, por isso que não tem imagem, entende? Você entende, poderíamos até ter obras de arte, pinturas representando temas bíblicos, não é pecado isso. No entanto, os crentes ficaram com tanto medo de pecar na idolatria que a gente não tem nenhuma foto nas paredes da igreja, entende? É o receio de cair nesse tipo de pecado. Essas histórias mostram que a idolatria, só destaquei algumas, 3. A idolatria sempre esteve presente, as imagens de escultura sempre estavam presentes no meio do povo de Deus, mesmo quase que imperceptíveis. A idolatria maior, ela acontece principalmente depois de Salomão, que pecou enormemente, porque casou com mulheres de outras nações que não eram crentes, fazendo aliança militar com outros povos, e junto com estas esposas, que ele teve centenas, ele também fez aliança com os ídolos dessas nações. Entende? Uma coisa acaba puxando a outra. A gente sempre tem enfatizado. Idolatria se refere também, não só à imagem, a imagem mais glutonaria, bebedeira, imoralidade sexual. Tudo isso, no Antigo e no Novo Testamento, está ligado à idolatria. Por isso que a gente sempre enfatiza. Vivemos numa sociedade secularizada. O que significa isso? Significa que a nossa sociedade, ocidental pelo menos, ela retirou Deus do contexto. Até a Idade Média, mesmo que de modo errado, as pessoas pensavam em Deus, ou um tipo de Deus. Na sociedade ocidental, secularismo é isso. Deus não está na universidade. Por quê? Porque as pessoas não querem Deus lá, não falam de Deus lá. Deus não está no shopping, Deus não está no mercado, Deus não está na política. As pessoas retiram Deus de todos esses cenários, entende? Retiram Deus também das festas idólatras modernas, que são os shows, entende? Que são certos eventos onde existe glutonaria, bebida e imoralidade sexual, idolatria a personalidades humanas, como se fossem divindades. E é por isso que nós não participamos desse tipo de comemoração, porque nós não queremos ser idólatras e cair nesse pecado. É ingenuidade você achar que ali não é uma festa idólatra. É, certo? É. E você encontra isso na Escritura. Então, o Senhor sempre ensinou para não fazer nenhuma imagem de escultura à semelhança de nada da criação, de nenhum animal terrestre, nem ave, nem animal rastejante. Esse mandamento que a gente está lendo, ele é mencionado em Deuteronômio 4, verso 15. Olha o que diz aí. Deuteronômio 4, 15, um pouco antes. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. É interessante que no início, verso 15, ele diz assim: guardai com diligência a vossa alma, a vossa vida. Guarde, cuide da sua vida. Como? Não faça imagem de escultura. Religiões animistas existem até hoje. E aqui era o que existia na época, eram as religiões animistas. São religiões animistas. São aquelas religiões de índios, povos tribais, que adoram uma pedra, porque tem um espírito na pedra, adoram uma árvore ou um tronco, porque tem um espírito na árvore ou no tronco, adoram animais,
fazem totens, e são religiões totêmicas. Isso é estudado hoje pelos sociólogos. Existem essas religiões ainda, e na antiguidade existiam também. E Deus está dizendo, não adore a criação. E o Senhor vai mais, além. Não adore o sol, a lua e as estrelas. Você que tem o mínimo de conhecimento sobre as tribos indígenas no Brasil, sabe que os índios aqui adoravam, acho que hoje eles não adoram mais, não sei, acho que eles estão mais adorando a imoralidade, a bebedeira, outras coisas do que o sol, a lua e as estrelas, né? Mas pode ser que ainda adorem. Então, eles adoram, né, os astros. Então, esse tipo de adoração sempre existiu. Várias civilizações antigas adoraram o sol e faziam imagens do sol. E tinha um deus que representava o sol e fazia uma escultura daquela divindade. O ser humano sempre quis adorar alguma coisa. Numa sociedade secularizada, na nossa sociedade, a gente não vê as pessoas adorando o sol. Não somos uma sociedade de religião animista, mas somos uma sociedade secularizada. O que significa isso? Que as pessoas adoram outras coisas, que não divindades e imagens. O que é que as pessoas adoram na sociedade secularizada? Adoram o ser humano, é o humanismo. Adoram a matéria, né? É o materialismo. O que é a matéria? São as posses, né? Adoram o eu, o individualismo. Essa é a idolatria que nós encontramos na sociedade secularizada e pós-moderna em que nós vivemos. As pessoas têm outro tipo de idolatria, mas é uma idolatria. E ela tem seu formato materializado também. E é interessante aqui sobre o sol, a lua e as estrelas, né? As religiões animistas adoram sol, lua e estrelas, mas também havia um velho culto babilônico que adorava o exército dos céus. É incrível, talvez vocês, não sei se alguém já viu isso, mas eu achei muito interessante nas minhas pesquisas, é que, e eu estudando, aprendi. O horóscopo que a gente conhece hoje, né? Qual o seu signo? Você sabe? Não diga, por favor. Não se entregue, né? O horóscopo, né? Os signos, eles são um reflexo moderno dessa antiga religião babilônica dos astros celestiais. É incrível como desde aquela época isso vem se arrastando até hoje. É claro que num formato moderno, mas é o mesmo princípio de achar que os astros são um tipo de divindade que controla a nossa vida e determina as nossas ações. É um negócio esquisitíssimo, mas é o horóscopo. É o horóscopo. Então, veja que o que a gente está lendo aqui sobre não faça imagem nem adore sol, lua e estrelas, isso está muito presente na vida de uma sociedade secularizada, porque muitos ainda acreditam no misticismo do horóscopo, né? Na superstição de certas coisas. Não existe superstição, não existe nada maior do que Deus, o Senhor, que escreveu a Escritura a partir dos seus servos, não existe. E o Senhor é quem determina todas as coisas, cada passo da minha vida, da sua vida, já foi determinado por Deus. Tudo o que aconteceu desse segundo para trás foi plenamente a vontade de Deus na minha vida e na sua vida, e por isso nós não devemos reclamar, só louvar a Deus. Se não tivemos aquilo que tivemos, ou que gostaríamos de ter, ou o espaço, o lugar, ou qualquer outra coisa, não é culpa de Deus, pelo contrário, mas sim Deus moveu tudo para o nosso bem e a glória dele, principalmente até o segundo de agora. Deus é soberano sobre tudo. E essa é uma das doutrinas mais difíceis de entendermos e colocar na nossa mente. E viver debaixo da soberania e do poder de Deus. Esses mandamentos, eles enfatizam a soberania de Deus. E nós devemos estar, obviamente, prostrados e subservientes à poderosa vontade do Senhor nosso Deus, revelada na Bíblia Sagrada, que é o que nós temos para nos orientar a partir do Espírito Santo do Senhor. O povo de Deus, da antiga aliança Israel, ele foi advertido centenas de vezes contra a astrologia, que é essa religião dos babilônios. Os profetas, eles condenavam essa adoração aos astros. Olha Isaías 44, 25, né? Isaías dizendo que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos.
que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Aqui o profeta está indo contra a astrologia, que é esse tipo de ciência, mas não tem nada a ver com ciência moderna. É a ciência de investigar os astros e, a partir da leitura dos astros, das estrelas, determinar o seu futuro, o que viria a acontecer, né? Jeremias 10, verso 2, diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. As nações, elas olham os céus, isso aqui é consultando os astros, para saber o que fazer, e ficavam com medo de certos movimentos de astros ali na antiguidade. E o profeta está dizendo, não ligue para isso. É Deus que é soberano. Os astros não ditam nada. E Isaías 47, 13. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Isso aqui, mais uma vez, é o profeta exortando esses agoureiros, feiticeiros, astrólogos da antiguidade contra esse tipo de pecado. Mas não é só o horóscopo. Existem também algumas religiões ditas esotéricas que tentam casar ciência moderna com espiritualidade. E eles vão dizer que o cosmos é Deus, né? O universo é Deus. E quando eu morrer, eu vou me fundir com o universo e fazer parte do universo. Já preguei o evangelho para algumas pessoas e essa foi a explicação deles sobre Deus. E aí fica um tipo de Deus, o universo, sem personalidade. É um Deus impessoal. E para um Deus impessoal, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, né? Porque ele não vai ter uma ética moral, esse Deus impessoal. Por quê? Porque ele é só matéria. É um tipo de religião para exatamente suprir uma carência espiritual daqueles que vivem no método científico e que acreditam que só existe a matéria. Óbvio que isso não funciona, mas é um tipo de idolatria. É interessante que lá em Daniel, os astrólogos babilônicos não conseguiram, pelos astros, adivinhar o sonho de Nabucodonosor. Daniel 2, 27. Diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí Daniel adivinha o sonho e interpreta o sonho. Mas a glória foi dada a Deus. Ele deixou muito claro, Deus é que está me dando condição de fazer esta revelação do sonho. Nabucodonosor já estava incrédulo com seus magos e adivinhos. Por quê? Porque, obviamente, não funciona. E ele, inteligente, estava percebendo que não funcionava. Quando ele teve esse sonho, né, o sonho ali da estátua, né, com materiais de metais diferentes, ele não contou para ninguém. E ele disse, se não adivinharem o sonho, vocês não são profetas, vocês não são adivinhadores, não conhecem os astros e as estrelas, pois adivinham o sonho. Se não adivinhar, vou matar todos os magos. E Daniel estava no meio, né? E foi aí que Daniel orou ao Senhor e pediu oportunidade para poder revelar o sonho e interpretar. Perceba que eles não tiveram condição, porque não funciona esse tipo de adoração. É óbvio, é claro, nós entendemos isso, mas não baixe a guarda. A idolatria está muito perto de nós e às vezes nós nem percebemos. Podemos idolatrar coisas ao nosso redor e nem estamos percebendo. A idolatria é você colocar algo no lugar de Deus. E você percebe que está sendo idólatra quando você dedica mais tempo para certas coisas do que para Deus. Eu sei que a gente trabalha 8 horas por dia, então trabalhar é um tipo de idolatria? Não. Óbvio, né? Agora, você tem que dedicar tempo de qualidade ao Senhor, no seu devocional, na sua leitura bíblica, na sua devoção, tempo de oração. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Não tem sentido você procurar Deus um dia na semana. Que relacionamento é esse?
né? O que você vai conhecer de Deus procurando Deus um dia na semana? Você está dizendo que Deus é o quê? Você não está valorizando a pessoa de Deus, percebe? Deus se tornou alguém na sua agenda. Que absurdo, né? Você não está amando e valorizando o Criador do universo. Olha o poder e a autoridade do Senhor para você deixar Deus no fim da semana, num dia qualquer, quando sobrar tempo. Isso é pecado. Isso é um grave pecado. Não dedicar tempo ao Senhor, porque Ele é digno. E a gente vê isso em vários textos da Escritura. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, né? De toda a nossa atenção. Ele é digno. Às vezes a gente não tem tempo, eu sei, por causa dos trabalhos, das atividades que a sociedade ao nosso redor nos impõe. Mas o crente esperto, ele está sempre procurando brecha no seu tempo para procurar o Senhor. Sempre. Está sempre cavando espaço. Opa, espaço para eu buscar a Deus. Opa, espaço para estar na igreja. Opa, para estar com meus irmãos. O crente inteligente, ele vai procurar estratégias para estar mais próximo do Senhor, até porque isso é felicidade, né? Então, quando você deixa Deus de lado ou erige uma imagem de escultura na sua vida, isso vai trazer sérios problemas. O Reino do Norte fez isso. E veio o cativeiro assírio. Lembra, o Reino do Norte, 10 tribos, se dividiram depois de Salomão, com o rei Roboão. Segundo Reis 17 e 16 diz assim: e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. Deus disse, não faça imagem de animal. Deus disse, qualquer pessoa inteligente consegue ler isso, mas eles fizeram. Porque o pecado, irmão, é burrice. O pecado é completa ignorância. O pecado é loucura. E você, sem perceber, está pecando. Não importa o tempo de igreja que você tenha, o tempo de leitura da Escritura que você tenha. O crente, Jesus falou, vigiai e orai para não entrar em tentação. É muito simples. O pecado está aí. Temos que ser vigilantes. Israel, Reino do Norte, deixou todos os mandamentos. E qual foi o estopim? Fizeram 2 imagens de escultura. Fizeram 2 imagens. Ah, pastor, mas não estou fazendo imagem. Certo, mas existem os ídolos do coração. Já já a gente chega lá. Mas então eles deixaram todos os mandamentos. E fizeram um ídolo do bosque. E se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Então, 2 bezerros de ouro. Adoraram as plantas, ídolos do bosque ali, eles tinham os altos nas colinas, adoraram os astros, religião babilônica, né? E ainda adoraram a Baal, religião cananeia. Era um sincretismo, era tudo ali no meio. Entende? Então, a imagem de escultura é a abertura para todas estas coisas. O rei Manassés de Judá inclinou-se perante todo o exército dos céus, seguiu a astrologia dos babilônios, lá em 2 Reis 21:3, que diz assim: porque tornou a edificar nos altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Acais era idólatra. Ezequias era um rei crente. E Ezequias limpou os altos, Ezequias voltou a celebrar a Páscoa, Ezequias buscou o Senhor. Aí veio o filho de Ezequias, Manassés, tornou a edificar os altos. Né? Eram esses locais nos bosques onde eles adoravam os ídolos. E levantou altares a Baal. E fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Ele teve um bom pai. Ele teve um pai crente, Ezequias. Mas Manassés escolheu o caminho da idolatria. Você percebe? Você é filho de um pai crente. Por isso você tem que ter cuidado, você tem que fugir do pecado. Porque um filho de um homem crente, como Manassés era filho de Ezequias, ele não seguiu o ensino do seu pai. Então, filhos crentes têm que tomar cuidado, têm que seguir o exemplo dos seus pais. E os pais têm que ser um exemplo de fidelidade para os seus filhos. O pecado é terrível. Não dê brecha. Não dê brecha. A gente não deve ser radical com bobagem. A gente deve ser radical contra o pecado. Aí você tem que ser radical contra o pecado. Entende? Obviamente que todos estamos amadurecendo e crescendo do conhecimento do Senhor aqui. Então, observe esses textos
Porque tanto Israel como Judá sofreram cativeiro babilônico, porque caíram na idolatria. E começou com imagens, imagens de escultura. Vou para o show de um cantor. Qual o sentido disso? Se não, porque eu tenho uma profunda admiração daquele cantor. Ah, ele é um servo do Senhor Jesus Cristo? Não. E quais os valores e costumes daquele cantor? Qual a filosofia que rege a vida dele? Se ele não tem nada a ver com Jesus? Você está fazendo lá? É melhor ir pregar o evangelho. É melhor servir a igreja. O que está fazendo lá? O que aquilo identifica com Jesus? Nada. Por que os crentes vão? Estão buscando alguma coisa. Estão buscando emoção. Estão buscando realização. Porque não estão encontrando em Deus. Porque não buscam ao Senhor como devem buscar. É muito simples. E aí, você pode contar. Se continuar na prática, lá na frente vão cair. Vão cair por quê? Porque não estão buscando um sólido e firme fundamento, que é o Senhor nosso Deus. Irmãos, nós temos que buscar a Deus com fervor, com aplicação, com dedicação. Primeiro, porque Deus é digno. Segundo, porque será felicidade para nós. E aí você tem que crer no que a Bíblia está dizendo. Porque não sou eu. Procure, investigue, leia sua Bíblia se não é assim. A adoração a imagens de escultura, colunas e postes ídolos era radicalmente condenável pela lei de Israel. Deuteronômio 27:15, a gente leu o segundo mandamento, mas esse mandamento não acaba ali. Ele se repete em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Olha o que diz Deuteronômio 27:15, só exemplos aqui de repetições. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. Aqui a pessoa fez a imagem, sabe que é errado, vou esconder. Está entendendo? Então, quer dizer, isso existe, irmãos. Isso pode acontecer. Você pode ter algo que você adora, um determinado objeto ou pessoa que você adora como Deus, só que você não diz para ninguém, fica só com você. Isso é um tipo de idolatria. Você erigiu uma imagem de escultura, mesmo que você não fez a imagem em si. Talvez você comprou, ou talvez você tenha ela. Aí diz mais: e todo o povo responderá e dirá amém. Quer dizer, o povo tem que concordar com essa lei, o povo de Israel. E, obviamente, nós também, porque essa lei é um desdobramento do segundo mandamento. Olha Deuteronômio 16:21. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeste para ti. Nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Não podia plantar árvores ao redor do altar do Senhor. Por quê? Porque a turma ia adorar a planta. Que coisa, né? Ia adorar uma árvore. A religião animista misturada com a adoração ao Senhor. Em Israel, em Judá, chegou um tempo que a turma adorava a Deus, mas tinha outros altares. Né? O próprio rei Acás fez uma réplica do altar lá de Damasco, trouxe para o templo do Senhor, afastou o altar do Senhor para o lado. Vamos adorar no altar dos deuses lá da Síria. É loucura. E esse mesmo princípio, ele pode vir para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que ter muito cuidado. Em 1º e 2º Reis, há 3 categorias de reis em Israel e Judá. Reis maus, que não andaram no caminho do Senhor, andaram na idolatria, no caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Ele ergueu esses 2 bezerros de ouro, um em Dan e um em Betel, para o povo não ir para Jerusalém adorar o Senhor. Há reis bons que andaram no caminho do Senhor, mas toleraram a idolatria nos lugares altos. Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias e Jotão, eles eram bons, eles eram crentes, mas eles toleraram um tipo de idolatria. E há reis excelentes que andaram nos caminhos do Senhor e derrubaram os lugares altos. 2. Ezequias e Josias. 2. Percebe como esse pecado é terrível? É terrível. Não se engane, muitas igrejas evangélicas hoje são idólatras, mesmo sem ter imagens. E nós temos que ter muito cuidado, porque este pecado é um pecado que desvia o povo de Deus.
Numa época de secularização em que nós vivemos, entenda, secularização não é só o mundo entrar na igreja. Não é só isso. Secularização é um processo estudado por sociólogos, que nem crentes são, e crentes também. Onde o mundo ocidental deixou de falar de Deus nos lugares públicos, que antes falava. Que antes falava na Antiguidade, na Idade Média, e na modernidade isso acabou. Ninguém fala de Deus no espaço público. Onde é que se fala de Deus? Nas igrejas. As igrejas viraram guetos para falar de Deus, porque a sociedade empurrou Deus para fora do meio público. Isso é um fenômeno mundial, principalmente no Ocidente. Então, muitos dos cristãos, protestantes e evangélicos, eles não fazem ídolos físicos. Mas a semelhança do período lá do profeta Ezequiel, constroem ídolos no coração. Ezequiel 14, verso 3. Filho do homem. Isso aqui é Deus falando para o profeta. O profeta era chamado de filho do homem. Filho do homem. Estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Isso é porque os anciãos de Israel queriam saber quando vai acabar o cativeiro e estavam perturbando o profeta. E aí Deus responde ao profeta: eu vou ser interrogado por pessoas que são idólatras? Eles não têm as imagens físicas, mas eles têm ídolos no coração. Verso 4. Porque falo com eles portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a maldade dos seus ídolos. Mesmo que Deus proíba e proibiu nos mandamentos construir imagens para adorar de animais, de plantas e de aves e de coisas da criação e, obviamente, do próprio ser humano, lembra, a maior cosmovisão que existe hoje é a humanista. O humanismo é um movimento que se desenvolveu desde o século XVI até hoje, e o humanismo é uma religião. É uma cosmovisão, mas não deixa de ser uma religião. É a religião daqueles que acreditam que Deus não existe e o ser humano é a resposta de todas as coisas. Entenda, as disciplinas que existem hoje são fundamentadas numa base humanista, que desconsidera a existência de Deus. Essa é a macro, digamos, é o pensamento maior. Debaixo dessa cosmovisão guarda-chuva tem várias outras ideologias e cosmovisões que são humanistas também. E no mundo em que nós vivemos, essa é a pior idolatria. É a idolatria que ninguém enxerga, está no coração. Nós devemos estar sempre nos examinando. Existe algo no meu coração que eu considero mais importante do que Deus? Será que é a minha esposa que eu considero mais importante do que Deus na minha vida? Será que é o meu marido que é mais importante do que Deus? O que mais acontece hoje? Será que é o meu filho que é mais importante do que Deus na minha vida? É o que mais acontece hoje. Às vezes, hoje, né, estamos considerando os nossos filhos mais importantes do que o Senhor. Lembra do que Deus falou para Abraão. Gênesis 22. Abraão foi chamado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque. De onde viria o Messias? Abraão foi sem entender. Eu não estou dizendo que você tem que sacrificar seu filho, não é isso. Estou dizendo que o Senhor é mais importante do que o seu filho na sua vida. Você está entendendo? E às vezes nós pais temos que tomar decisões sérias, não interessantes, muitas vezes, decisões que vai causar sofrimento, mas para que a família esteja andando na palavra de Deus. Não tem almoço grátis. Você já ouviu falar esse ditado? Não tem santidade sem esforço. Não tem família abençoada sem aplicação. É trabalho, é luta, é esforço, é dedicação. Deus abençoa, mas você tem que se aplicar. Você tem que se aplicar. Se você não está na igreja, por que o seu filho vai vir para a igreja? Se você não lê a Bíblia, por que seu filho vai ler a Bíblia?
Você está entendendo? Deus queira que ele leia, mesmo se você não lê. Mas a lógica é essa, que ele vai seguir o teu exemplo. E você deve transmitir esse exemplo falado e vivido para ele. Um ídolo no coração, ele destrói a vida de um crente. É um tipo de idolatria. Você pode estar na igreja cantando uma música para o Senhor, o Criador do céu e da terra, e ao mesmo tempo não está adorando a Deus, porque na sua vida tem um ídolo ali. Talvez você nem esteja percebendo isso, mas está colocando ou essa pessoa, ou esta coisa, como aquilo que é mais importante do que o Senhor. E só você pode detectar isso, certo? Só você pode se autoavaliar, se examinar e perceber se você está colocando Deus no devido lugar na sua vida, no trono, no centro. Tudo é para a glória de Deus. Eu vou trabalhar amanhã, é para a glória de Deus. Eu nem gosto desse trabalho, mas eu vou, porque eu tenho que glorificar Deus, sustentando a minha família, cuidando da minha casa, testemunhando no meio das trevas, e é isso mesmo. E aí a gente vai. E o Senhor faz uma obra maravilhosa quando nós confiamos nele e colocamos o Senhor em primeiro lugar. Moisés, quando Deus disse que não ia mais acompanhar o povo, Moisés disse: Senhor, então eu não vou. Manda outro. Se o Senhor não for à frente, não tem como eu chegar naquela terra. Do mesmo jeito é hoje. Se o Senhor não estiver à frente, não for o centro, não estiver nos guiando verdadeira, honesta e sinceramente, nós com corações quebrantados e contritos, buscando o Senhor durante a semana, então você vai perceber que as coisas não vão funcionar. Deus tem que estar na frente. O seu coração comprometido. Pecou, pede perdão, continua. Pecou, pede perdão, continua. Essa é a luta espiritual diária de todo crente. E você vai perceber como Deus é maravilhoso e como Ele faz as coisas e você até trabalha menos. E Deus vai realizando e você fica, rapaz, quantas bênçãos. Porque você escolheu colocar o Senhor como o Deus da sua vida e não existe nenhum outro ídolo, nenhum ídolo do coração, nenhuma divindade invisível, imagem invisível na sua vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. E outro domingo nós vamos estudar sobre o segundo mandamento no Novo Testamento. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina a como viver na nossa época, segundo a Tua vontade revelada há séculos e séculos atrás, mas uma verdade que funciona, uma verdade que reflete o caráter do Senhor, a pessoa do Senhor e aquilo que o Senhor requer de nós. Capacita-nos, ó Pai, a vivermos em sinceridade e honestidade diante de Ti, adorando, temendo, Te louvando e obedecendo aos Teus mandamentos. O Senhor sabe que somos falhos e pecadores, mas Te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem paciência e misericórdia conosco, como diz na Tua palavra, e nos fortalece pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esta fé, esta confiança e vivermos batalhando pelo nome do Senhor, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para o arrependimento de pecados. Nos ajuda, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe e à noite, às 18h30, estamos aqui novamente para adorar o Senhor. Um bom dia, um bom almoço a todos.